Olá, aluno, tudo bem com vocês? Maria do Carmo, professora de ciências. Estou aqui para orientá-los sobre a nossa atividade 2, que se encontra na página 12 da apostila de vocês. E o tema nosso são as fontes de energia não renováveis. Então, nós já temos aqui algumas imagens que vai mostrar para o aluno quais são essas fontes de energia não renováveis. Carvão, petróleo, gás natural, energia nuclear. Então, começando. Nosso objetivo é orientá-los ou passar para vocês conteúdos ligados às fontes e tipos de energia e as transformações da energia que ocorrem com tais matérias-primas. Quais seriam as habilidades estudadas, as habilidades contempladas com esse tema? Vocês identifiquem, classifiquem as diferentes fontes de energia e tipos de energia utilizados no dia a dia da nossa sociedade, utilizados em residências, comunidades ou cidades. Então, nós temos aqui o primeiro desenhinho para vocês, o primeiro esquema. Fonte de energia não renovável. Então, nós temos como exemplo petróleo, que gera energia, gás natural gera energia, carvão, energia nuclear. Então, o nosso foco desta aula, desta explicação, seriam esses 4 itens. Falamos em energia não renovável, lembramos de combustíveis fósseis, petróleo, gás natural, carvão, energia nuclear. Bom, o que seriam energias não renováveis? Então, fontes de energia que existem em quantidades finitas na natureza e que não podem ser recompostas ou recuperadas em um intervalo de tempo relativamente curto. Quando falamos em tempo, com relação a combustíveis fósseis, falamos de milhões de anos, eras. Vamos dar mais uma analisada nesses desenhos aqui. Energia não renovável, carvão, energia nuclear, as energias oriundas de petróleo, gás natural. Ó, o desenhinho aqui representando a energia nuclear, aquela proveniente dos átomos, dos elementos químicos. Também mostrando para vocês aqui os combustíveis que são utilizados para transporte, utilizado em carros, são todos derivados proveniente de energia não renovável. Aqui nós temos esse desenho mostrando a retirada do carvão da nossa natureza, do nosso meio ambiente. Esse esquema aqui, ou essa imagem, mostra para você, aluno, o interior do nosso planeta. As camadas que formam o nosso solo, nosso subsolo. Então, essas fontes de energia não renováveis, essa energia, essa matéria-prima, ela está toda armazenada dentro da nossa Terra. Armazenada em reservatórios, onde existem rochas, camadas e mais camadas de rocha, existe água, óleo, gás, e também existe dentro desse solo quantidades de substâncias químicas radioativas, que são as responsáveis pela nossa energia nuclear. Então, dentro do solo, lá nas profundezas, quilômetros e mais quilômetros de profundidade, existem reservatórios desses elementos que geram, que após ser transformados, geram energia para a nossa sociedade atual. Então, vamos começar a falar do primeiro citado aqui, do primeiro elemento que é uma fonte não renovável. Primeira matéria-prima, gás natural. O gás natural, provavelmente, né? Então, o que nós temos nas literaturas, nos registros, diz que plantas e animais que morreram foram soterrados, mas não foram
decompostos, isto é, não foram desmontados em sais minerais. Eles acabaram sofrendo pequenas modificações ao longo de muito tempo e deram origem a 80% do combustível que serve como fonte de energia no mundo inteiro, que é o carvão mineral, né? O petróleo, o gás natural. Então, falando especificamente do gás natural, nós vamos lembrar vocês que essas reservas são relativamente abundantes, mas são finitas, elas acabam. Quando elas acabarem, o ser humano terá que ter o quê? Um outro substituto para esse elemento químico. O gás natural, ele polui um pouco menos que o carvão e o petróleo. Ele é muito eficiente para gerar eletricidade. Entretanto, requer grandes investimentos em dinheiro para o seu manuseio e transporte. Atualmente, ele é utilizado como combustível em indústrias, residências e veículos. Então, lembrando vocês que esse gás natural, ele vai estar acumulado dentro do nosso solo. Petróleo. Atualmente, é a fonte de energia mais importante da nossa sociedade industrial. Dele se originam os combustíveis como gasolina, óleo diesel, utilizado nos meios de transporte. Produz mais calor. Então, o petróleo tem um rendimento calórico, energético muito grande, bem maior do que o carvão. Mas, por outro lado, é um dos maiores poluidores do nosso ambiente. Elimina grande quantidade de partículas poluidoras que ficam na atmosfera, prejudicando a saúde, o meio ambiente. O próximo é o carvão mineral. Qual seria a origem desse carvão que está lá soterrado, lá nas minas de carvão, que o homem aprendeu a retirar? Ele teve origem a partir de matéria orgânica soterrada. Quando falo em matéria orgânica, nós estamos falando de rocha, vegetais, troncos de árvores, animais que morrem. Então, toda essa matéria orgânica soterrada há 250 milhões de anos. Esse carvão fóssil é encontrado sob diferentes formas, de acordo com sua idade. Florestas soterradas, turfas, que são restos vegetais, hulha ou carvão coque, usado em siderúrgica, e antracito, que é a forma mais velha do carvão e que produz tem uma grande rentabilidade energética quanto queimado. Então, existem dois sérios problemas em relação ao carvão mineral. Entre os combustíveis fósseis, é aquele que mais polui. E as reservas mundiais, elas vão se esgotar. Portanto, assim como o petróleo, ele é um outro combustível fóssil. Esse carvão esgota-se com o tempo, isto é, ele não é renovável. Por último aqui, vamos falar para vocês da energia nuclear. Energia nuclear. Vamos voltar um pouquinho nos elementos químicos lá da tabela periódica. Algumas substâncias químicas ou alguns elementos químicos, elas têm um teor muito alto em energia. É o caso dos radiativos, elementos radiativos, como urânio, césio e outros. Então, o homem aprendeu, em meados de 1928, ele começou a entender um pouco sobre alguns elementos químicos. Aqui nós citamos o urânio e o plutônio. Esses elementos químicos são encontrados na natureza e é a segunda fonte de energia elétrica. Eles não emitem poluentes quando geram eletricidade, mas produzem lixo radioativo. Que esse lixo radioativo, mesmo estando encaixotado em concreto, mantido submerso nos oceanos, abandonados no ambiente, olha, ele continua emitindo radiação por centenas de anos. Esse é o maior problema da energia nuclear. Ela é limpa, porém os resíduos tóxicos ficam abandonados no ambiente, emitindo radiação por centenas de anos. Essas radiações são altamente prejudiciais para o ser humano, para o meio ambiente, para os animais.
Mas o que seria energia nuclear? Energia nuclear, também chamada atômica, ela é obtida a partir da fissão, ou seja, a quebra do núcleo do átomo de urânio foi enriquecido. Quando essa quebra do núcleo do átomo ocorre, vai haver uma grande liberação de quantidade muito grande de energia. Essa energia nuclear, ela mantém unidas as partículas do núcleo do átomo. Então, resumindo, a divisão desse núcleo em duas partes provoca a liberação de grande quantidade de energia. Portanto, passamos aí para vocês o nosso último item sobre as energias não renováveis. Atividades que vocês encontrarão para fazer. Em quais situações são empregadas as fontes de energia? Essas fontes de energia que vocês terão aí abaixo serão carvão mineral, energia nuclear, petróleo, gás natural. Onde são usadas essas fontes de energia? Próxima. Comente sobre a origem dos combustíveis fósseis. Isso é no geral. Vocês viram que esses quatro itens aí de elementos que formam a energia não renovável são todos encontrados submersos dentro do nosso planeta Terra, acumulados na natureza, naturalmente, proveniente de seres que foram soterrados e com o passar do tempo eles foram se ou decompondo ou não, mas se transformaram em material que o ser humano aprendeu a retirar a energia proveniente daquela matéria para queimar e aquecer, para transformar, para utilizar no dia a dia. Para você refletir, como frear a mudança climática? Como diminuir essa mudança climática proveniente da utilização de combustíveis fósseis? Seus resíduos vão para a atmosfera poluindo. Como diminuir toda esse aumento de partículas na atmosfera? O que uma pessoa pode fazer para ajudar a diminuir a emissão de poluentes pela queima de combustíveis fósseis? Vamos pensar nos carros. É necessário se movimentar com o carro, pegar ônibus. Existe alguma forma de substituir os combustíveis fósseis? Vamos pensar em gasolina, óleo diesel. Vamos pensar, é possível substituir esse combustível por um outro, menos poluente? Ou é possível que as pessoas aprendam a ir trabalhar de bicicleta, ou se for próximo, ir a pé? O que será que pode ser feito? Então, você vai citar medidas que podemos tomar para diminuir o uso de energia originada de fontes não renováveis. Então, você faz aí sua reflexão, sua anotação. Um bom aproveitamento da nossa matéria. Fiquem em paz. Até o próximo item. Tchau para vocês.